Bom dia, amigos, amigas, seguidores, seguidoras, fãs do canal Faca na NR. Estou de volta com mais um vídeo para vocês. Tá, e desde já quero agradecer a empresa 3M. Essa semana fui o youtuber convidado da 3M para participar de um fórum de segurança, um evento de segurança na fábrica de Sumaré. Inclusive estou preparando já alguns vídeos referente a alguns produtos que eu vi lá, muito bacanas. Eu acho que vai ajudar muita gente aí. Fiquem ligados no canal. E aí, amigão? E aí, amigona? Já se inscreveu no canal, meu? Pô, ó, aperta aí embaixo, inscreva-se, se inscreve aí. Me ajuda, pessoal. Tá? Me ajuda a fazer parte da família Faca na NR. Pessoal, para quem está acompanhando o canal agora, muita gente nova, né, acompanhando. Se você quiser receber essa apresentação de forma gratuita, aqui no canal Faca na NR ninguém paga nada. Todos os materiais eu envio de forma gratuita, porém, você vai ter que me aguentar até o final, porque eu vou falar as palavras-chave, que pode ser várias, normalmente são nomes de filmes e seriados, e você anota todas elas que eu vou falando ao longo da apresentação. No final você vai me enviar um e-mail e eu vou mandar esse material aqui, caso vocês gostarem, para vocês sem custo nenhum, tá? E se inscreve no canal aí, pessoal. Bom, para quem está me acompanhando já há um tempo, sabe que eu trabalhava na construção civil, saí da construção civil esse ano, tá? Estou num novo desafio, que é implantar a segurança do trabalho numa empresa, né, de um atacadista de alimentos. Para quem é do ramo do atacadista de alimentos, essa parte de logística, tá? Sabe do que eu estou falando, né? Temos aqui o que? Os porta-pallets, ou os drives, né? Mas eu gosto de chamar de porta-pallet aí, tá? Um nome para que todo mundo entenda. Pessoal, para vocês que estão estudando segurança do trabalho e vão entrar na área, ou para você que é de outro ramo e vai entrar para esse ramo aqui, você vai se deparar com algo que vai te dar alguns fios de cabelo branco. Que seria o quê? O choque das empilhadeiras nessas estruturas aqui. Todo o abastecimento de parte, retirada de parte, é feito por empilhadeiras. As empilhadeiras são equipamentos muito pesados, né? Eu já fiz investigação de alguns acidentes, onde você olha as filmagens, a empilhadeira só encostando no trabalhador, tá? E acaba quebrando, esmagando o membro, causando fraturas fechadas, fraturas expostas. Então, as empilhadeiras são uns equipamentos muito pesados. E até no YouTube mesmo, você pode colocar aí acidentes com empilhadeiras, você vai ver vários vídeos de operadores que acabam batendo nessa estrutura e derrubando a estrutura inteira, podendo ocasionar aí acidentes até com vítimas fatais aí. Então é muito importante esse tema aqui. Como que eu faço para resolver isso, Fabiano? É complicado. Uma das ações que eu tenho na minha empresa é o quê? Aquele trabalhozinho lá de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que que é isso? Conscientizar os trabalhadores. Não adianta você investir em equipamento, em EPIs, em EPC, se você não consegue conscientizar os trabalhadores. Esse treinamento eu fiz como parte das ações para conseguir reverter o choque de empilhadeiras nas estruturas. Que é o que? Conscientizar um pouquinho esse trabalhador. Tá? Então, esse treinamento, se você gostar, você pode até aprimorar ele, colocar vídeos mesmo em situações reais da sua empresa, tá? E passar para os seus operadores, como uma das formas, né, de ação direta de conseguir reverter a situação. O canal Faca na NR ele não é um canal feito para ficar lendo norma. Ele é um canal para isso. Eu tinha um problema na minha empresa, né? Eu desenvolvi um treinamento, passei lá e por que não passar para vocês, para que vocês possam passar em outros lugares também. É sempre trazer o quê? Problemas práticos do dia a dia profissional, as soluções, né? E passar para vocês como mais uma ferramenta para que vocês possam utilizar na empresa de vocês, tá? E sempre de forma gratuita, que é o principal, tá? Pessoal, vamos iniciar o treinamento, tá? Para quem não conhece aquelas estruturas, o primeiro slide aqui, tá? Ele vai identificar todas as peças dessa estrutura. Então, não necessariamente a estrutura que você vai se deparar vai ter todos esses itens que estão aqui. A minha mesmo, da minha empresa, por exemplo, o item 1 aqui, ó, guia de caçamba, isso daqui na minha estrutura não tem. Mas eu coloquei aqui porque você pode se deparar com isso daí. Então nós temos guias de estrutura, o que vocês precisam se atentar. Item 2, longarina. O que é longarina, Fabiano? São essas peças em laranja aonde o pallet vai apoiar. Vocês vão ver muito eu falar sobre essas peças aí mais à frente. Então longarina são essas peças laranjas aqui, ó, aonde o pallet vai apoiar. Protetor de coluna, pessoal, são essas pecinhas aqui, ó, tá?
Nas empilhadeiras elétricas, a roda da empilhadeira ela tem uns 30 centímetros de altura mais ou menos. Normalmente o pallet fica acima da roda, tá? Quando o empilhador chega aqui, ele acaba às vezes por descuido batendo o pallet na estrutura. Se você tem esse protetor aqui de 30 centímetros, provavelmente o pallet vai atingir a coluna, o que a gente tem que evitar que aconteça, tá? Então, pessoal, esse protetor de coluna aqui, o ideal é o de 1 metro, tá? Esse pequenininho aqui não resolve, tá? Para empilhadeira elétrica, na minha opinião, tá? 4. Plano metálico para carga manual, que é esse planozinho aqui. A estrutura que eu trabalho lá não tem também, tá? Protetor de montante duplo, que é o 5, que é esse daqui, como se fosse um guarda-reio de rodovia, tá? O distanciador, tá? Que é essa pecinha aqui, que vai distanciar uma coluna, né, um porta-partes do outro, tá? Montante, que são essas colunas aqui, tá? Que são os principais, que me dá mais dor de cabeça, que é onde o empilhador pode bater e acabar derrubando a estrutura, tá? Protetor de montante simples, tá? Que é o 8, que é essa pecinha aqui de baixo também, e o limitador de profundidade, que também é essa pecinha aqui, que no meu caso lá eu também não tenho. Pessoal, uma dica já que eu já dou para vocês, que vocês têm que conscientizar os trabalhadores. Quando você tiver suportes, estruturas dessa forma aqui, ó, que são 2 pallets, tá? O que acontece? Jamais o operador de empilhadeira pode usar esse pallet como limitador, tá? Como limitador de profundidade. Por quê? Ele não pode vir colocar esse pallet aqui, ó, bater nesse daqui para poder descer, tá? Lá na frente, alguns slides, vocês vão entender o que eu estou falando agora, tá? Eu só usei falar aqui agora para vocês, porque para aproveitar a imagem. Então, ele tem que colocar esse pallet aqui sem encostar nesse. O operador de empilhadeira que usa esse como limitador, ou seja, vir com esse pallet aqui, bater nesse para poder descer, ele pode empurrar esse outro pallet para fora ou despencar ele nessa estrutura aqui. Então, algumas estruturas não têm um limitador aqui de profundidade. Nas que não tem, você não pode deixar que os operadores usem o pallet de trás para ser limitador de altura, tá? Pessoal, palavra-chave aí, o dia do atentado. Puta filmaço, velho. Quem não assistiu, assista aí que eu super recomendo. Então, quer receber a apresentação, já vai anotando as palavras aí. A primeira é esse filme aí, tá? Segundo ponto, pessoal, a utilização, como carregar e descarregar esse pallet da estrutura. Pessoal, quando o operador chega aqui, ele tem que alinhar a empilhadeira de frente para a estrutura, para o box, onde ele ou vai colocar o pallet ou vai retirar o pallet, tá? Às vezes é muito apertado, o empilhador ele tem já que vir subindo o pallet e virando a empilhadeira para conseguir alinhar. Não é o correto, somente em casos que não tem mesmo como você manobrar, tá? Mas para via de regras, ele tem que primeiro alinhar a empilhadeira de frente com o box aqui, ó, onde ele vai subir esse pallet. Ele vai subir o pallet, tá? Aqui, ó, item 1, movimentar o pallet sobre a longarina, aquelas peças em laranja, onde o pallet vai apoiar, tá? Ele vai passar da longarina, tá? E aí sim avançar a torre da empilhadeira sobre a longarina. Detalhe, ele não pode arrastar o pallet nessa longarina, tá? Nem os garfos da empilhadeira. Então, a hora que ele suspendeu, passou da longarina, encaixou o pallet no box, tá certinho, aí ele vai descer devagarzinho, de forma suave e apoiar o pallet nas longarinas. Quando ele apoia o pallet na longarina, ele tem que descer um pouquinho mais o garfo. Por quê? Porque o garfo não pode escorregar nem no pallet e nem na longarina. Ou seja, ele vai ter que deixar o pallet entre a longarina e o pallet, tá? O garfo da empilhadeira, quer dizer, entre a longarina e o pallet. E aí sim ele tira o pallet, ele tira a longarina, quer dizer, sem deslizar o garfo da empilhadeira sobre a longarina ou sem deslizar o pallet sobre a longarina, tá? Tirou, aí ele desce. Como é que eu vou carregar, Fabiano? A mesma coisa, tá? Carregar não, como eu vou descarregar. O negócio tá confuso aqui, né? Como eu vou descarregar o pallet da longarina? A mesma coisa. Eu vou alinhar a empilhadeira, vou subir o garfo, tá certo? Aqui, ó. Aí eu vou fazer o que? Tá no posicionamento? Eu vou avançar a torre da empilhadeira, vou colocar o garfo entre a longarina e o pallet, vou encaixar e aí sim eu vou suspender o pallet e depois eu vou tirar, né, o pallet do box.
eu não posso em nenhum momento, tanto da carga e da descarga, tá, arrastar tanto o pallet como o garfo nas longarinas. Tá certo, pessoal? Deu para entender aí? Tá? Tranquilo? Pessoal, outro ponto que eu falei para vocês, ó, que é o desenho aqui, ó. Quando o operador vai colocar, que ele colocou o pallet no box, que ele vai descer esse pallet, ele tem que descer de forma, aqui ó, tá? De forma nivelada, para que não ocorra isso aqui, ó. Eu não posso descer o pallet apoiando só na longarina de trás ou só na longarina da frente. Tenho que alinhar e descer o pallet de forma suave para que ele encoste nas duas longarinas aí. Porque se eu fizer esse tipo de movimento aqui, ó, eu vou estar sobrecarregando essa longarina aqui. Todas as longarinas têm um peso máximo de carga, então é muito importante que você da segurança do trabalho verifique também o peso dos pallets que são formados na sua empresa. Para duas situações, não ultrapassar a carga máxima da empilhadeira. Quanto mais alta a empilhadeira subir com essa carga, mais leve esse pallet tem que ser. Se, por exemplo, ela consegue suspender 1.500 kg embaixo, a uma altura de 2, 3 metros, se você erguer esse pallet a 15 metros de altura, não vai ser mais esses 1.500 kg. Provavelmente vai ser 800, 700 kg. Na empilhadeira está marcando essa quantidade máxima de carga de acordo com a altura que ela vai levar. E a longarina a mesma coisa. Está marcado na longarina o peso máximo que ela comporta. Esse tipo de situação sobrecarrega a longarina num ponto só, tá? Como dessa forma aqui, ó. Ou seja, você tem que conscientizar esse operador que ele tem que descer de forma regular para descer nas duas longarinas desse pallet, tá? E não fazer o arrasto, tá? Continuando aqui, pessoal. Posição das longarinas, né? Do pallet na longarina. Os montantes são dimensionados conforme a disposição das longarinas. A distância entre as longarinas altera o esforço da coluna, diminuindo a capacidade do montante. O que ele quer dizer aqui, pessoal? O apoio irregular do pallet ou apoiado fora do centro de gravidade coloca em risco toda a estrutura, tá? Pois o pallet pode quebrar, cair sobre o pallet inferior, sobrecarregando o módulo e provocando o efeito cascata aí. Ou seja, tá vendo aqui, ó? O jeito correto é deixar uns 10 centímetros aqui, ó, de cada montante e você descer o pallet de forma regular. E não isso aqui, ó. Deixar ele muito afastado, inclinado. Dessa forma aqui você está sobrecarregando alguns pontos específicos da estrutura, tá? Pessoal, utilização também correta aqui. Mais uma vez falando aí sobre a sobrecarga de peso. Quando carregadas, as longarinas apresentam uma deformação natural ao longo de sua extensão, conhecida como flecha, que é prevista no projeto. Fabiano, o que é flecha? Toda vez que o empilhador desce o pallet na longarina, você vai perceber que ela vai fazer uma curvatura. Essa curvatura já está prevista em projeto, desde que o pallet esteja na capacidade da longarina, no peso, e ela seja colocada de forma correta na estrutura. Aqui está errado, porque está no meio. Tá? E aqui está muito próximo. O jeito correto é o quê? 10 centímetros mais ou menos aqui da ponta da coluna, já desceu o primeiro pallet e do outro lado a mesma coisa. Nunca usar dessa forma aqui, tá? Porque você vai provocar uma flecha maior do que a prevista no projeto, tá? O dimensionamento das longarinas é feito para uma carga distribuída, portanto deve-se ter alguns cuidados na colocação das cargas. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui também está errado. Você tem que distribuir o peso no pallet para poder carregar e não colocar dessa forma aqui. É outro ponto que vocês têm que se atentar aí, tá? Outro ponto, pessoal, eletricidade da carga. O que seria eletricidade da carga? Ao desviar a carga para frente ou para trás em relação à sua posição centrada, grandes tensões são transmitidas sobre as longarinas que formam o nível. Se não for corrigido, a presente flecha apresentará uma deformação maior que a permitida. Ou seja, é isso aqui, ó. Um pallet está muito para fora, outro está muito para frente, né? Está desalinhado os pallets em relação à estrutura. E aqui, ó, essa longarina está na pontinha do pallet e esse daqui está passando uns 20 centímetros, ou seja, está descentralizado aí esse pallet nas longarinas. Pessoal, é isso que não pode. Então o que vocês têm que conscientizar os operadores? Para sempre colocar o pallet na estrutura de forma centralizada, de forma suave
e evitando o arrasto tanto do garfo como do pallet em cima das longarinas, tá? Pessoal, outro ponto importante é o quê? Que esses pallets não podem ultrapassar, tá? Aqui, ó, o projeto original aí das estruturas. A carga deve ser armazenada, não deve exceder o perímetro do pallet, a altura e carga máxima estabelecida em projeto. Para permitir que um armazenamento seguro, é importante que esteja estável, compacta e uniformemente distribuída. Vocês podem perceber que todo o X da questão aqui do armazenamento está onde? Em centralizar os pallets, as cargas aí nas estruturas, tá? E sempre colocar de forma suave, evitando os impactos aí, tá? Pessoal, quem está anotando as palavras-chave aí, mais um filme, chama-se Um Laço de Amor. Muito bacana esse filme, para quem tem filho vai gostar. Então, mais uma palavra-chave aí. Outra situação importante, pessoal, que a gente tem que se preocupar, não é só com relação ao choque nas estruturas, são os pallets também, tá? Você tem que ter alguns cuidados com relação aos pallets. Evitar pallets sem uniformidade na altura dos blocos de apoio. O que seria isso? É esses blocos aqui, ó, eles têm que estar todos na mesma altura para o pallet poder receber mercadoria e poder sentar lá, descansar nas longarinas de forma uniforme, tá? Não pode ter um maior, outro menor e assim por diante. Saliências ou sarrafos soltos na parte inferior do pallet podem provocar a torção da longarina. Às vezes pallets podres também você pode encontrar, tá? Quando se utilizam porta-pallets de dupla profundidade, os pallets já posicionados sobre as longarinas posteriores nunca deverão ser utilizados como limitador de profundidade do próximo pallet sendo posicionado. É aquilo que eu mostrei para vocês lá no começo. Então, se eu tenho um pallet já estacionado atrás, eu não posso, para colocar esse da frente, vir com a empilhadeira, bater no de trás e aí descer. Se eu bater no de trás, ele pode cair, ou eu posso empurrar esse pallet para trás, para frente e cair do outro lado. Então, o jeito correto quando eu tenho dois pallets é sempre parar o primeiro antes de encostar no segundo, tá? Pessoal, continuando aqui referente à nossa apresentação. As estruturas de porta-pallet são projetadas e fabricadas para receberem cargas no sentido vertical. Desta forma, sua estrutura não suporta grandes esforços horizontais. Em relação às empilhadeiras, deve-se observar impactos contra as longarinas e impacto contra os montantes. Toda vez que tiver um impacto, pessoal, a gente tem que conscientizar o empilhador, parar a empilhadeira e comunicar a segurança do trabalho. Você vai ter que fazer uma inspeção no local onde ele bateu para verificar se não teve uma deformidade da estrutura, que possa abalar todo o comprometimento daquela estrutura inteira. Amassou o montante, amassou a longarina, tem que ser trocado. Tem que se esvaziar toda aquela parte daquela estrutura, tanto do primeiro pallet até o último, tá? E aí sim, né, fazer a troca dessa coluna ou dessa longarina. Então, isso é o mais difícil, né? Às vezes o cara bate e não avisa, e aí pode acontecer um acidente aí com a queda da estrutura depois de algum tempo. Então, é isso que a gente precisa conscientizar os operadores. Todas as vezes que bater, tem que acionar a segurança para a gente poder olhar. É muito perigoso choque de empilhadeira nessas estruturas. Por mais que a estrutura esteja projetada para aguentar, às vezes, alguns impactos, aqueles impactos todo dia, uma hora bate ali, outra hora bate ali, vai batendo, batendo, batendo. O empilhador vai fazendo o quê? Vai minando essa estrutura. Então, chega uma hora que o impacto de média força acaba derrubando tudo. Então, toda vez que tem um impacto, tem que ser passado pela segurança, fazer uma vistoria nesse local. E para os locais onde tem câmara fria, ficar esperto com corrosão dessas estruturas. Às vezes começa a corroer a ponta das colunas e às vezes até num impacto leve acaba derrubando tudo. Então é sempre bom fazer, né, essas vistorias aí. Pessoal, essa aqui foi a apresentação que eu passei para vocês, tá? Que eu queria trazer para vocês, na verdade, foi algo que eu coloquei na minha empresa. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser receber esse material, vai me mandar um e-mail, não vai colocar e-mail em comentário, vai me mandar um e-mail, ó, bombeirofox93@gmail.com, me manda um e-mail com as palavras-chave que eu disse ao longo da apresentação, tá? Que eu vou mandar esse material para vocês. Fiquem ligados aí que tem muito vídeo bacana para ser colocado no canal e eu espero que tenha ajudado, né?
princípio, né, o objetivo principal do canal Faca na NR aqui é esse: trazer coisas práticas do dia a dia profissional para vocês. Falou, pessoal? Um abraço, se inscreve no canal, me ajuda aí. Falou, tchau!